Olá, hoje vamos trabalhar a temática transistores bipolares, né? Transistores bipolares, como nós já mencionamos, são muito importantes porque com o advento dos transistores bipolares, a tecnologia conseguiu construir a parte de chaves eletrônicas, né? E a partir destas chaves eletrônicas, substituir aí e miniaturizar grande parte da eletrônica da parte de sistemas integrados, de computadores ou de circuitos integrados, né? Então, desta forma, hoje, construção de celulares, de computadores pequenos, etc., tudo vem do desenvolvimento desses transistores bipolares com tecnologias bem pequenas, tipo nanotecnologia, né? Então vamos recapitular o que nós já tivemos sobre o transistor, né? Nós temos no transistor bipolar a configuração NPN e a configuração PNP, né? Já mencionamos dos semicondutores tipo N, tipo P, né? Que nós utilizamos lá nos diodos. O transistor já tem uma construção diferente, tem um coletor aqui no caso do NPN, um coletor N, uma base P, uma base estreita e um emissor do tipo N. No transistor PNP já temos PNP, como o próprio nome diz. Importante que aqui, olha, o símbolo do NPN e o símbolo do PNP, a setinha para dentro e a setinha para fora no NPN, ok? Bom, e vamos avançar aí então. E as correntes no transistor? Bom, vamos trabalhar o transistor NPN, que depois fica mais simples entender o transistor PNP, né? Então vamos lá. Nós temos a corrente de coletor. Então aqui nós temos o coletor. Então o transistor, como nós mencionamos, é um elemento, um circuito de 3 terminais, né? Um circuito integrado, um componente de 3 terminais. Nós temos aqui a corrente de coletor, a corrente de base e a corrente de emissor. Basicamente, como já vimos, a corrente de coletor aciona o transistor e provoca uma corrente entre coletor e emissor. Então, quando existe a corrente de base, provoca uma corrente de coletor e emissor, de acordo com a intensidade desta corrente de base, ok? Aqui um exemplo da característica no application ou no manual do transistor, o manual do fabricante, né, que a gente chama de datasheet também, a característica do beta, né? Então, quando você for utilizar um transistor, você tem que olhar o ganho de corrente em relação à corrente de base que é injetada. Então, a corrente de coletor provocada nesse transistor é o ganho de corrente vezes a corrente de base pequena que você injetou no transistor para acioná-lo, tá certo? Então, aqui você enxerga que em diferentes temperaturas o ganho se altera, tá certo? Aqui é o ganho e aqui é a corrente de coletor, tá? Então, perceba que a variação de temperatura aqui também causa bastante influência no nosso transistor. Outra coisa bastante importante, além das correntes que nós mencionamos, IB, IC e IE, é importante entender que existem tensões nas malhas de configuração dos transistores, de polarização, etc. Né? Quando nós montamos esse transistor num circuito, temos que saber que existe, para cálculos, a tensão coletor-base, a tensão base-emissor e a tensão coletor-emissor, tá certo? Então, VCE, tensão coletor-emissor. Quanto mais o transistor conduz, menor é esta tensão, porque mais corrente vai passar por aqui, menor é a dificuldade de passagem de corrente elétrica, ou seja, menor é a tensão, maior é a corrente quando a dificuldade diminui, tá certo? Algumas configurações bastante interessantes utilizadas nos transistores, base comum, bastante utilizada, onde a base
é referência aqui da entrada em relação à tensão de entrada. Então nós temos base comum com esta característica, coletor comum, né? O coletor está ligado na referência de entrada aqui, né? Então o coletor, o transistor está invertido aqui, o emissor está para cá e o coletor está ligado na referência. Então é um coletor comum, tá certo? E o emissor comum, bastante conhecida esta configuração, emissor comum, quando o emissor está ligado na referência aqui, ok? Então isto é bastante útil. Por que bastante útil esta configuração? Ela é muito utilizada, né? Ela é muito utilizada em acionamentos, em transistor como chave, etc. E nós vamos verificar isto um pouquinho mais para frente, tá certo, pessoal? Ok? Então, emissor comum, bastante utilizado. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, tá certo? Olha aí. Então, vamos estudar algumas características desta configuração emissor comum. Tem uma baixa impedância de entrada, isso é importante porque na entrada, né, ter baixa impedância, nós conseguimos fazer os devidos acoplamentos. Uma impedância de saída alta, mesma coisa. Você não influencia muito no circuito seguinte, então este acoplamento é melhor, tá certo? Existe inversão de fase, isso nós vamos ver depois mais para frente. Quando o sinal é positivo aqui, na verdade a saída VCE é negativa, é invertido. Este sobe, este desce. Por quê? Porque o transistor vai conduzindo, o sinal vai fechando. Nós vamos ver isto com mais detalhe. O ganho de corrente elevado, aquele beta, né? O ganho de tensão também é elevado. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. O ganho de tensão também é elevado. Nós vamos estudar isso nas aulas nossas, tá certo? E o ganho de potência também é elevado, tá certo? Bom, aqui, interessante também apresentar este gráfico para vocês, tá certo? Que é a curva IC por VBE, né? Então, em relação à tensão base emissor, que é aplicada neste transistor, certo? Qual é a relação com ela em relação a IC? Lembra, aqui nós temos um diodo, né? Base emissor é um diodo, praticamente um diodo polarizado diretamente. Então, esta curva expressa bastante isso. Então, quando você rompe esta região de condução, o IC é a corrente coletor-emissor aqui, IC, ela dispara, tá certo? Por volta aqui de 0,7, 0,8 volts, depende do tipo do transistor, tá certo? Dependendo do tipo do transistor. Então, esta é a curva IC por VBE. Agora, temos também a curva IC por VCE. IC por VCE. Então, esta corrente que está circulando aqui, ó, IC, e esta tensão. Como nós falamos, né? Quanto mais o IC, quanto mais o transistor conduz, menor é esta resistência à passagem de corrente e menor é essa tensão, tá certo? VCE, que é o Vout aqui. Então, lembra que o IB aciona a base do transistor? Então, se aumentarmos o IB, aumentamos também o IC, tá certo? E, por consequência, diminuímos VCE. Olha só. Diminuímos VCE, aumentamos o IC. Tá certo? Diminuímos VCE, aumentamos o IC quando aumentamos IB. Ok? Vamos lá. Então, nós podemos entender que existem dois pontos básicos, aí, limites do transistor. Aqui ele está em corte, a corrente é muito baixa, não o suficiente, o IB é muito baixo, não o suficiente para fazer o transistor conduzir, certo? Então a tensão do VCE é bem grande, normalmente é o próprio VCC, certo? Por quê? Porque o transistor não está conduzindo, como se fosse um fio aberto. Corrente base baixa de IB não aciona o transistor, tá certo? Vamos lá, e VCE é grande. Agora, quando o transistor está em saturação, ou seja, ele está conduzindo lá na sua região quase máxima de condução, né, o VCE, o transistor está praticamente fechado, o VCE é pequeno,
Nós estamos falando nessa região de VCE aqui, ó. VCE aqui é pequeno, olha. VCE é pequeno e a corrente IC é alta, né? Então é a região de condução do transistor, ou chamamos de saturação, a região de condução alta, condução máxima, tá certo? Beleza, pessoal? Bom, aqui nós podemos então utilizar estas informações da condução e do corte para construirmos esta característica aí de reta de carga, tá certo? Então, como que é a nossa reta de carga? A nossa reta de carga vai se basear neste momento na malha do coletor. E na malha do coletor nós temos VCC, VRC e VCE. Simples assim, 3 tensões. Como a somatória algébrica das tensões de uma malha é igual a 0, então VCC é igual a VRC mais VCE. A tensão da fonte é a somatória das duas outras tensões. VCC é igual a VRC mais VCE. Ora, se VCC é igual a VRC mais VCE, o RC não é o próprio RC vezes IC, que é a corrente que está passando aqui. Então, nós podemos substituir VRC por RC vezes IC. Fazendo isso, nós também podemos jogar o VCE para lá, VCC menos VCE, RC vezes IC. Ora, VCC menos VCE, RC vezes IC, mas nós podemos passar este RC dividindo. Ora, então vamos passar o RC dividindo, então nós chegamos que IC é igual a VCC menos VCE dividido por RC. Só que nós estamos agora nesta região, que nós vamos considerar, olha, aqui, nesta região, nós vamos considerar que o VCE é 0. Aqui, ó, nesta região, o VCE é 0 e o IC é máximo. Então, qual que é o IC máximo aqui? Quando o VCE é igual a 0. Deixa eu voltar lá. O IC é máximo quando o VCE é igual a 0. Então, nós colocamos 0 aqui. VCC sobre RC é igual ao IC, que é o IC máximo da curva da reta de carga, que é o IC de saturação. Então, IC é igual a VCC sobre RC. Este é o IC máximo da reta de carga, o IC de saturação. E o VCE máximo aqui, qual que é o VCE máximo? É quando o transistor não está conduzindo. Lá, o IC ele está conduzindo na situação máxima, esse aqui não está conduzindo. E quando ele não está conduzindo, como é que é? Ora, quando o transistor não está conduzindo, ele é um circuito aberto. Então, o VCE, um circuito aberto, é o próprio VCC. Olha lá, 12 volts. O circuito aberto, VCE, é o próprio VCC. É isso aqui. Se quisermos utilizar a equação para descobrir isso também, basta colocar IC igual a 0, porque o IC é 0, o circuito está aberto. Jogamos aqui 0, então VCE é igual ao VCC. Tá certo? Simples assim, ok? Então, nós podemos voltar lá naquela equação, naquela reta, né, naquela curva que nós vimos no datasheet, na aplicação do fabricante do transistor, que nós temos vários IBs, né? Nós vamos aumentando o IB, nós vamos aumentando o IC. E com esta reta de carga, vira a nossa intersecção de pontos, tá certo? Então, para este IB pequeno, nós temos um VCE grande. Se eu vou aumentando o valor de IB, corrente de base, o transistor vai conduzindo cada vez mais. E o meu VCE vai diminuindo, mas, ó, este ponto, o IC é alto, né? Então, quanto maior o valor de IB, dentro das características do transistor, é lógico, da especificação do fabricante, quanto maior o valor de IB, menor o valor de VCE e maior o valor de IC. Ok? Valeu, até mais.